Está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A fase de execução é considerada o maior gargalo da Justiça do Trabalho e um dos principais motivos para o não pagamento das dívidas trabalhistas são as fraudes à execução. E para saber como os magistrados estão enfrentando as técnicas utilizadas pelos devedores para a ocultação de patrimônio, está conosco o juiz Marcos Vinícius Barroso, do TRT de Minas Gerais. Nosso convidado é integrante da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Bom, juiz Marcos, seja bem-vindo. Obrigada pela presença em nosso programa. E para começar, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a fase de execução. Quando ela começa? A fase de execução hoje ela recebeu uma definição pela Corregedoria, né? Ela tem como referência quando o devedor é citado para pagar. Aí todos os processos, tecnicamente, tem que ter o lançamento de andamento, entrou na fase de execução. Uhum. Isso ocorre quando, então, já ocorreram todos os recursos? Sim, quando o processo ele transitou em julgado, né? Os recursos foram esgotados, e aí, se ele já estiver liquidado, ele é simplesmente atualizado e a Secretaria da Vara faz a citação do devedor para promover o pagamento, ou quando o processo não veio de sentença líquida, as partes são intimadas para cada uma apresentar seus cálculos e ao fixar o quanto que é o valor devido e o valor que for homologado ou do contador ou de uma das partes, a parte recebe a citação para pagar. Aí o processo tem que estar na fase de execução. Uhum. Bom, a Justiça do Trabalho já identificou dois tipos de devedores. Quais são eles? Bom, os devedores que a gente tem na Justiça do Trabalho, como eu acho em todas as justiças, são os devedores de boa-fé e os devedores de má-fé. Os devedores de boa-fé são aquelas pessoas que, por causa da ciranda financeira, vamos dizer assim, elas entraram num insucesso. Exemplo clássico que agora está retomando as atividades é o pessoal da mineração. A China diminuiu o valor do minério, as empresas tiveram um custo aumentado e com isso houve realmente vários terceiros que prestavam serviço para essas empresas que entraram em dificuldade. Lá do outro nós temos o pessoal de má-fé, que podem ou não estar em algum tipo de dificuldade econômica, mas são aquelas pessoas que já se prepararam ou já se preparam para não responderem pelas obrigações nas quais forem demandadas. Uhum. Bom, segundo o relatório Justiça em Números do CNJ, a taxa de congestionamento dos processos na fase de execução chega a 70%. Por que é tão difícil cobrar do devedor? Exatamente pela existência do devedor de boa-fé, que entrou no insucesso financeiro, e aí esse aí realmente ele vai ter dificuldade no pagamento, e também pela existência, mais do que nós imaginamos, dos devedores de má-fé, que são aquelas pessoas que já se preparam para não efetuar o pagamento. Soma-se esses dois fatores e mais a demora, vamos dizer assim, do processo, porque o processo ele inicia lá, né, com a distribuição, aí tem os recursos. Quando chega efetivamente numa fase em que ele vai ser executado, já houve muita movimentação patrimonial dos responsáveis. E aí a justiça tem que fazer o caminho inverso, que é recompor o patrimônio que foi movimentado para fazer a localização de bens. Então, tudo isso demora. Bom, aproveitando o gancho, o senhor comentou sobre essa questão dos patrimônios, há empregadores que utilizam, então, de diversos expedientes para não pagar os créditos trabalhistas. Diante disso, quais as fraudes mais comuns à execução? Bom, hoje esse assunto é um assunto muito diversificado, né? A gente tem escritórios que prestam assessoria nessa área. A assessoria ela pode ir desde a simples elisão fiscal, que é uma forma da pessoa ganhar mais pagando menos tributo, sem que isso configure crime ou, vamos dizer, ilegalidade, como escritórios que montam um sistema de assessoria para a pessoa que ganha recursos com a atividade empresária, ela já ir fazendo a alocação desses recursos em locais aparentemente seguros para um eventual insucesso ou revés na atividade financeira. Então, hoje o sistema é muito diversificado. Tem emprego de factorings, de offshores, tem emprego de doleiros, tem emprego de empresas laranjas, sócios ocultos, empregados funcionando como braço direito financeiro de empresários. A gama é bem grande. Uhum. E o que a jurisprudência considera atualmente como fraude e execução trabalhista? Cada caso na situação de fraude, ele é um caso. O que é norte para todos os julgadores
é a existência da boa ou da má fé. O devedor que está de boa fé, as declarações dele, as movimentações financeiras, patrimoniais dele, estão todas corretas, a pessoa não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma artimanha empregada dentro dessa sistemática, essa pessoa é a pessoa que está de boa fé, então o conceito não se aplica a ela. Por outro lado, aquela pessoa que utiliza uma dessas sistemáticas que a gente comentou, essas pessoas, demonstrado isso no processo, elas caem na qualidade de fraudadores, né? Então, inclusive o novo CPC, ele impõe ao juiz o dever de multar essas pessoas. Deixou de ser uma faculdade do juiz ao identificar esse tipo de sistema de fraude e se tornou uma obrigação. O juiz é obrigado a aplicar a sanção. Só para esclarecer, a doutrina também diferencia a questão de fraude à execução e a diferença de fraude contra credor. Qual que é a diferença? A fraude contra credor, conhecida como fraude pauliana, na verdade, ela antecede, vamos dizer assim, a fase de execução. Uma pessoa emite um título e já sabendo que aquele título não tem lastro. Então, ela começa a desviar patrimônio para não pagar aquele título, mas ainda não houve o ajuizamento de uma execução contra a cobrança, para a cobrança daquele título. Então, isso é a fraude contra credores. A fraude de execução é aquela pessoa que já está num processo, seja ele trabalhista, civil, responsabilidade criminal e por aí vai, e essa pessoa começa a desfazer dos seus bens, visando que quando o processo acabar e ela for chamada a cumprir a obrigação, ela já tem os seus recursos devidamente alocados. E quais os indícios num processo de que está ocorrendo fraude à execução? Olha, esses indícios eles voltam lá atrás naquele conceito da pessoa de boa e de má fé. A pessoa que vem para o processo, já desde o começo, expõe as suas questões e propõe formas de pagamento, um parcelamento, a pessoa não tem interesse em lesar, a pessoa está com o interesse em saldar, mas de acordo com o que o fluxo de caixa dela permita, né? Essa pessoa, os indícios dela já são todos de boa fé. Agora, aquela pessoa que está de má fé, ela já começa com vários tipos de sistemáticas, recursos um atrás do outro, sabendo que eles são desprovidos de sustento, a jurisprudência já está uniforme, não muda aquilo, mas a pessoa ainda assim recorre e com isso ela vai ganhando tempo. É a pessoa que, tão logo distribuída a ação ou já se preparando para as ações que vão chegar, ela já começa a movimentar o patrimônio dela e aí quando o processo começa ela já remanejou muita coisa do que ela tinha. É a pessoa que no curso do processo ela utiliza empregados convidados, entre aspas, por ela para ajuizar ações trabalhistas. Então a pessoa nunca foi empregado na qualidade de gerente, ele era empregado de linha de produção. E de repente ele aparece como gerente dizendo que tem um salário de 5, 6, 8, 10 mil e propõe uma causa de 200, 300 mil e a empresa faz um acordo para pagar aquele empregado enquanto não paga os demais. Tem várias técnicas que caracterizam essa postura. Que o juiz já consegue identificar, então. Elas vão se tornando bem evidentes, né? O mesmo escritório de advocacia que defende o reclamante, vem defender o reclamante ele é orientado pelo escritório de advocacia, dá quase que um layout de petição inicial para ele ir lá propor a ação, porque já está organizado como que vai ser feito o pagamento. Então, isso são as evidências que vão aparecendo. Juiz Marcos, na tentativa de tentar conseguir e garantir a execução, a Justiça do Trabalho ela já dispõe de algumas ferramentas para conseguir localizar e penhorar os bens dos devedores. São elas o Bacenjude, Renajude e Infojude. Eu gostaria que você explicasse a função de cada uma delas e quais as dificuldades desses sistemas. Bom, as ferramentas que a Justiça do Trabalho tem hoje, elas são um pouco além do Bacen, Renajude e Infojude, né? A principal dificuldade do Bacenjude é que ele é conhecido. E por ser conhecido, as pessoas utilizam técnicas as mais simples para não ficarem sujeitas ao Bacenjude. Ele é um sistema hoje extremamente ineficiente. Mais de 80% das ordens de Bacenjude encontram valores irrisórios. A varredura ocorre uma vez ao dia apenas. E em vários casos a pessoa deposita o dinheiro na parte da manhã na conta dela e no final do dia ela saca esse dinheiro para quando ocorrer o Bacenjude ela já não tem dinheiro na conta, não bloqueia nada. O Renajude é uma forma de você decretar
uma restrição ao veículo sem que você tenha acesso ao veículo. Então, muitas pessoas continuam com seus veículos e não entregam esse veículo, vamos dizer assim, em proveito de execução. Lembrando que atualmente, com o Código de Processo Civil, que está em vigor, só existe penhora quando há a entrega do bem. Então, isso é uma coisa que veio a melhorar a situação do Renajude. E o Infojude, a principal dificuldade do Infojude com relação ao imposto de renda é que a declaração veio do próprio devedor. É ele quem formatou e fez a entrega da declaração. Mesmo considerando que a declaração falsa de bens configura crime, 8137, né? A Lei 8137, fato é que muitas pessoas omitem as suas movimentações e os seus bens ativos dentro da sua declaração de imposto de renda. Agora, existem ferramentas hoje que são ferramentas sensacionais, são muito mais eficientes do que essas ferramentas, elas estão, assim, vamos dizer, precisam de melhorias, não que estejam ultrapassadas, mas precisam de melhorias. E como exemplo de ferramentas atuais, a gente tem o SACI, que é o Sistema de Controle de Aeronaves, Propriedade e Operação da Força Aérea. Nós temos os relatórios de inteligência financeira do COAF, o RIF, que comporta todas as movimentações tidas como suspeitas ou comunicações obrigatórias. Nós temos o portal em disponibilidade, que é um convênio da Associação dos Notários Registrados de São Paulo com o Conselho Nacional de Justiça, e ele tem abrangência nacional. É uma declaração eletrônica de indisponibilidade de bens, é rápida, eficiente, é boa. E nós temos o SIMBA, dentre outros, né? O SIMBA, que é a cereja do bolo, vamos dizer assim. O SIMBA é a abreviatura de Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Ele é uma solução de tecnologia da informação criada pela Procuradoria da República, que é a dona do código-fonte. E ela cede esse código-fonte para diversos órgãos. A Justiça do Trabalho, como um todo, é o 41º órgão a firmar o convênio do SIMBA. E o SIMBA, ele é um programa, vamos dizer assim, que ele analisa todas as informações de movimentações bancárias dos devedores e gera 5 relatórios, cada um com a sua função, no qual essas movimentações elas são muito bem exemplificadas, elas são muito bem movimentadas. O SIMBA é uma ferramenta tão importante que a rede de laboratórios do Ministério da Justiça contra a lavagem de dinheiro, a operação agora que envolveu problemas no Ministério da Cultura, foi divulgado pela Polícia Federal, foi com base no LAB, o Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro. E o SIMBA é a ferramenta, 40% do que responde pelo LAB é o SIMBA, de tão boa que é essa ferramenta de trabalho. Uma boa arma, então, que se alia aí aos juízes na tentativa de identificar e localizar os bens, né? Exatamente. Todos os juízes já têm acesso ao SIMBA, basta o juiz requerer, quem ainda não tem, requerer ao seu gestor regional o seu cadastramento, e o juiz recebe login e senha no e-mail funcional dele e fica em condições de trabalhar. Na verdade, então, o SIMBA, só para a gente entender um pouquinho melhor, ele permite, então, por meio da internet, esse acesso, então, do órgão público a instituições financeiras. E como que fica, então, a questão do sigilo bancário nesses casos? O artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105, de 2001, ele fala que o sigilo financeiro não se aplica ao Poder Judiciário quando afastado no curso de um processo. Basta existir a motivação. Então, todo caso de afastamento de sigilo bancário, o juiz expõe ali quais são os motivos que o levaram a fazer o afastamento de sigilo bancário. Geralmente, é quase senso comum, quando o juiz afasta o sigilo bancário de alguém pelo SIMBA, é porque essa pessoa está usando algum sistema de engenharia financeira para movimentar ativos à margem do sistema legal. E aí ela consegue, entre aspas, está tentando esconder e o SIMBA vem clarear. Muito bem. E na prática, como que o SIMBA funciona para identificar aquele devedor que utiliza de técnicas de ocultação de bens? O SIMBA, ele, através dos relatórios que ele gera, ele permite ao juiz, ele não apresenta isso, ele exibe ao juiz as movimentações feitas e as pessoas com vínculos nessas movimentações. E o juiz, ao analisar aqueles dados com os dados do processo, ele consegue ter uma visão muito mais clara, uma visão muito mais perfeita, muito mais, vamos dizer assim, evidente da fraude do que se ele estivesse utilizando uma outra ferramenta como o Infojude, como se ele estivesse utilizando o Renajude. Um exemplo claro, a pessoa, você faz uma ordem de bloqueio Renajude e aparece que ele não tem veículo nenhum.
e através do Simba você vê que ele paga abastecimentos e impostos de combustíveis. Ele tem veículo, mas ele está utilizando o veículo em nome de uma terceira pessoa. A empresa devedora, ela tem movimentações financeiras mínimas, porque a gente verifica isso através das ordens Bacen, que são sem sucesso, mas toda vez que a empresa precisa de um dinheiro para fazer o pagamento de alguma obrigação, ela tem que pagar um duplicata, ela tem que pagar a luz, ela tem que pagar telefone, ela tem que pagar alguma coisa, o dinheiro sai da conta de uma outra empresa chamada patrimonial, que pertence a ela, o dinheiro cai na conta, ela quita aquela obrigação, a conta volta a ficar zerada. O Simba evidencia isso. Dentre outras infinitas hipóteses, né? Muito interessante. E só gostaria de identificar, o senhor falou desse caso do carro, né, que ele consegue identificar, então, esses valores gastos em impostos de combustíveis. Quando o juiz identifica isso, qual que é o procedimento daí para até chegar nesse veículo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma pessoa devedora num processo de posses, porque a gente via pelo endereço que ela morava que só o condomínio do prédio dela com certeza era mais de R$2.000 mensais e ela não tinha, as ordens de bloqueio eram sem sucesso. E através do Simba, uma das coisas que o Simba traz são as faturas de cartão de crédito. O juiz recebe as faturas de cartão de crédito que essa pessoa tem. E eu identifiquei na fatura de cartão de crédito o pagamento de revisão de uma BMW. E aí estava lá o valor do pagamento e a concessionária no qual foi feito o serviço. Eu oficiei a concessionária pedindo os dados daquilo, a concessionária me retornou dizendo qual era o carro, qual foi o serviço que foi realizado, o endereço declarado, inclusive, onde o carro ficava, porque isso foi declarado na concessionária, e aí eu consegui determinar pelo oficial de justiça que ele fosse lá, apreendesse o carro e trouxesse o carro para ser vendido. O processo foi pago pela alienação do carro. Então, o Simba, ele elucidou, vamos dizer assim, esse mistério que antes existia. O juiz Marcos, voltando a falar sobre o Simba, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, ele foi disponibilizado em setembro de 2014 para todos os magistrados da Justiça do Trabalho. Já é possível fazer um diagnóstico da efetividade desse sistema? Sim. O que demonstra a efetividade que tem a ver com o uso ou não da ferramenta. Ferramenta de baixa efetividade, ela tende a ser abandonada. Ferramenta de grande efetividade tende a ser utilizada. O Ministério Público, que é vamos dizer assim, quem criou o código-fonte do Simba, já tem próximo de 10 anos essa criação, ele tem 2.000 e alguma coisa casos de afastamento de sigilo bancário utilizando o Simba. A Justiça do Trabalho, com aí, vamos dizer que o começo efetivo mesmo do Simba de uso foi em março de 2015, então está lá 1 ano e meio mais ou menos, ela já tem mais de 1.200 casos de uso do Simba. E através de conversas que nós temos com colegas que operam o Simba, a gente tem uma rede de diálogo no Telegram sobre o Simba, a gente vê que o que faz o juiz usar mais e mais e mais o Simba é o resultado positivo que ele colhe. Ele usa, vê que atingiu o objetivo e satisfez ali o processo, ele conseguiu não ficar mais às escuras no que estava acontecendo e ele volta a utilizar a ferramenta. Então, falando sobre a questão da efetividade da execução, eu gostaria de saber qual que é o limite da atuação dos juízes, né? A identificação do patrimônio do devedor é ônus do juiz, da execução ou da parte? No caso especificamente da Justiça do Trabalho, nós temos a obrigação para todos. A CLT tem norma expressa, né, 878, fala que a execução pode ser, embora a maioria dos juízes entenda que é uma responsabilidade do juiz promover a execução, e a Constituição estabelece, no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o dever é de todos, de tentar conseguir saldar as execuções não satisfeitas. Por que no artigo 26 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, prevê lá que o corregedor tem que verificar por parte do juiz o exaurimento de meios, visando tornar exitosa a execução? É porque quem naturalmente detém as ferramentas para a pesquisa é o juiz, é o Poder Judiciário, vamos dizer assim, né? Então, quem detém as ferramentas tem a melhor aptidão para, através dessas ferramentas, tentar saldar a execução. Muitos juízes, inclusive o juiz do TRT de São Paulo, lá, o Marcos Fava, ele defende realmente que o juiz ele fique à frente da execução, né, para tornar ela realmente mais efetiva. Sim, como eu falei, isso está intimamente ligado às ferramentas. Quem detém os melhores meios para atingir o resultado
são as pessoas que tecnicamente devem conduzir. Mas que se fique bem claro, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência uniforme, pacífica, não existe qualquer questionamento a respeito disso, de que o advogado ele tem o direito de defender os interesses do seu cliente através de todos os meios lícitos. E o SIMBA é meio lícito, a indisponibilidade é meio lícito, o SACI da ANAC é meio lícito, os relatórios de inteligência financeira do COAF são meios lícitos. Todos esses meios, se o juiz não emprega, o advogado pode requerer, porque isso é um direito assegurado, não são argumentos ilegais, são argumentos legais, sistemas previstos legalmente e que podem ser requisitados. Bom, muitas empresas reclamam que a Justiça do Trabalho realiza penhoras além dos valores devidos. Por que isso acontece? Bom, muito respeitosamente falando, a primeira coisa que deveria haver é não reclamação. Por quê? Se a empresa, uma vez ciente de que o processo terminaria e ela foi constituída em dívida, teria que pagar, o correto é ela, sem precisar da justiça, chegar até o judiciário e fazer o pagamento. Ou, não tendo dinheiro para pagar à vista, se propor a pagar parcelado e por aí vai. O fato curioso é que muitas empresas que não cumprem o seu dever primordial, que é saldar uma dívida na qual elas foram constituídas, ainda vêm reclamar que a justiça estaria se excedendo e por aí vai. A justiça não conhece o patrimônio da empresa, a justiça não tem referência sobre esse patrimônio e a justiça não sabe a quantas andam e com quem anda esse patrimônio. Quando o juiz inicia uma execução, ele inicia uma execução, vamos dizer assim, no escuro. Ele não sabe qual objetivo vai ser atingido. O portal indisponibilidade, por exemplo, se uma pessoa tiver 1000 imóveis no Brasil, ele indisponibiliza os 1000 imóveis, porque ele não faz esse filtro. O filtro vem a ser posterior. Isso é natural, porque quem sabe realmente de patrimônio é o próprio devedor, que por uma reprovável postura, optou por não comparecer e fazer o pagamento. Ele optou por ficar calado, inércia, e deixar a justiça ir atrás disso. É claro que, em sã consciência, não existem juízes que mantêm gravosidade sobre um número infinito de patrimônios do devedor, então logo localize 1, 2, 3 bens que são suficientes para a quitação da dívida. A questão não é bem assim, é que nesse primeiro momento, vários são atingidos, não existe um filtro no sistema. Bom, muito bem, e falando em penhora, eu gostaria de saber então do senhor se a moeda virtual, conhecida como Bitcoin, pode ser penhorada. O Bitcoin é uma moeda chamada virtual porque ela não existe, não tem uma compensação, vamos dizer assim, como as moedas normais. O Bitcoin, ele não tem regulação pelo Banco Central, o Banco Central do mundo todo, na verdade, não é só o Banco Central brasileiro, eles estão se debruçando sobre Bitcoin ainda. É uma moeda extremamente estável e forte, tanto que a crise agora do Brexit, as pessoas, empresas físicas, pessoas físicas e jurídicas, empresas ou não, compraram dólar e Bitcoin. É um ativo que tem sido buscado juntamente com o ouro, como salvaguarda de valores. E o Bitcoin, a dificuldade dele para ser penhorado é que você não sabe quem tem e não sabe o quanto tem e você não sabe como que esse dinheiro é movimentado. A pessoa que resolve ter um Bitcoin, ela se inscreve, ela se cadastra, cria sua carteira. Essa carteira, ela faz a aquisição dos Bitcoins através dos fornecedores, vamos dizer assim, de Bitcoin. E a partir do momento que a pessoa tem a carteira dela, só ela consegue movimentar o Bitcoin, só ela consegue tratar o Bitcoin. O nível de transmissão das informações do Bitcoin não tem como ser interceptado, é criptografia nível militar, trabalha com chave pública e privada. Num rastreamento de sigilo telefônico, você até bloqueia a chave pública, mas você não sabe quem é que é o dono da chave privada. E para a gente ter uma impressão de o quão bom é o sistema do Bitcoin e a transmissão de informações do Bitcoin, que é os chamados blockchains, né, são os blocos em cadeia, o Banco Santander já anunciou que ele está mudando o sistema de movimentação financeira dele para blockchains. Bom, um assunto aí muito novo e com certeza muito interessante, renderia mais assunto, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação do senhor no nosso programa. Foi um prazer, muito obrigado. Hoje conversamos sobre fraude à execução trabalhista com o juiz Marcos Vinícius Barroso, do TRT de Minas Gerais, integrante da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Nos vemos no próximo programa. Até lá!